Fato relevante, meus amigos. Semana começando agitada, a Padtech divulgou via fato relevante e prevê realizar a aquisição de uma participação relevante, 85% do capital social da Leve Brasil. E para isso, ela convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para votar essa aquisição. A Leve Brasil atua com suporte multidisciplinar em geociências aplicadas, consultoria ambiental, meio ambiente e engenharia de cabos submarinos. A empresa desenvolve atividades em etapas como planejamento, licenciamento ambiental, estudos geotécnicos, supervisão de obras submarinas, instalação, monitoramento e proteção de dados e dutos costeiros. A assembleia será realizada no próximo dia 8 e, com isso, a Leve Brasil se tornará a Padtech Marine Networks, reforçando o posicionamento da companhia no mercado de redes submarinas e soluções integradas para projetos de infraestrutura crítica de conectividade. A Padtech, meus amigos, ela já teve uma divisão de cabos submarinos. A companhia ela foi responsável em 2016 pela construção do primeiro cabo submarino do mundo ligando Santos ao Rio de Janeiro. Era o projeto Cabo Júnior, que foi um projeto desenvolvido para o Google. Aqui é a informação da própria Padtech. E essa divisão foi vendida em 2019 para a IPG. Então, neste vídeo, irei olhar com vocês as principais informações da Padtech. Deixe abaixo no seu comentário se você já tinha ouvido falar da companhia e qual a cotação de PDTC3 no dia que você está assistindo esse vídeo. A Padtech, para quem não conhece, é uma empresa do setor de telecomunicações que desenvolve, fabrica e comercializa sistemas de comunicações ópticas, principalmente de equipamentos que utilizam uma tecnologia de alta velocidade, de alta conectividade. A Padtech está presente tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na América Latina. Nos Estados Unidos, ela está presente no estado da Flórida, tem presença no México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina. Dentre os seus equipamentos e serviços, a companhia desenvolve diversos tipos de produtos ligados a hardware de vários tipos, como switches e roteadores e outros equipamentos ligados à conectividade. E além disso, ela presta serviços de manutenção de redes e outros tipos de serviços relacionados à área de telecomunicações digital. Aqui temos exemplos de alguns dos produtos da companhia. E a empresa, como nós vimos, ela já teve know-how na área de redes subaquáticas e agora ela volta a esse mercado com a aquisição desta última empresa. Dentre clientes da companhia, podemos divulgar vários aqui. A companhia, no seu último resultado, divulgou que tem clientes como a Claro, a Algar, Vital, TIM, Vivo, Frisanet, Petrobras, Siemens, Globo, Telebrás. Deixa eu ver mais o Unifet, Google, enfim, uma rede de vários clientes conhecidos. Vale a pena investir nas ações PDTC3? Olha, a Padtech é uma empresa que passa por um processo de reestruturação. O que você tem que observar? Se a empresa está entregando resultados melhores. No último resultado, a sua receita líquida caiu de 72 milhões e 300 para 69 milhões e 300, uma queda aqui de 3 milhões de reais. Resultado líquido, a companhia reportou um lucro de 7 milhões e 800 mil reais contra um prejuízo de 50 milhões. E o EBITDA da companhia, ele mais do que dobrou, na verdade. De 8 milhões e 700 foi para 17 milhões, quase 17 milhões e 800. E o que é que você tem que observar? Que a Padtech, nos últimos resultados, ela estava dando prejuízo. Esse último resultado veio com lucro, o que já abre possibilidade para melhorias na companhia. Mas, por enquanto, ela está aqui com um leve prejuízo acumulado de 1 milhão e 200 mil reais. É uma empresa com patrimônio líquido positivo. Inclusive, em relação ao último resultado, o patrimônio líquido subiu de 135 milhões para quase 144 milhões. Isso aqui foi um resultado muito bom. Só que quando você vai olhar a alavancagem, é uma empresa ainda muito endividada, apesar de ter melhorias significativas em relação a 2024, quando a alavancagem estava 8,5 vezes dívida líquida sobre o EBITDA.
a empresa atingiu a sua menor alavancagem nesses últimos períodos. A alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA de 2,8 vezes, representando uma leve queda em relação a 2025, mas, em compensação, a dívida líquida subiu um pouquinho, de 136 milhões para 147 milhões. No entanto, não temos como não observar que a companhia conseguiu reduzir o seu nível de endividamento. Em relação à alavancagem, a companhia tinha em caixa mais ou menos 135 milhões para uma dívida bruta aqui de mais de 270 milhões de reais. Quando vamos olhar os ativos da companhia, a companhia, em relação a anos anteriores, por exemplo, agora ela se encontra em patamares acima do que ela estava ali em 2024, em 2023, em 2020. Então vejo que a companhia vem conseguindo subir os seus ativos nos últimos anos, mas a alavancagem, a dívida líquida, permanece em patamares elevados, como nós podemos observar, apesar da leve redução nos últimos anos. Quando pegamos o patrimônio líquido, a companhia desde 2018 para 2019 tem patrimônio líquido positivo, exceto por alguns trimestres, na verdade, em 2021 e 2025, quando o patrimônio líquido deu uma diminuída aqui um pouquinho mais forte. Quando pegamos a receita líquida em relação a 2021, por exemplo, está maior. Mas nos últimos anos, desde 2022, apesar de leves altas, a receita apresenta queda de 2023, 2024 para cá. O que mostra que a companhia não está conseguindo subir sua receita, assim como as margens da companhia muito comprimidas, próximo do 0 a 0 e muitas vezes negativas. Temos que destacar aqui, por exemplo, o EBIT, pelo menos de 2021 para cá, a maior parte dos trimestres, o EBIT tem ficado positivo, mas o resultado financeiro da companhia sempre é negativo. Ela sempre paga mais juros de empréstimos do que ela obtém com suas aplicações. Além disso, como nós já vimos, a companhia apresenta prejuízos em cima de prejuízos, com destaque aqui no último trimestre para um lucro, como nós vimos, de 7 milhões e pouco. A última vez que a companhia tinha reportado lucro foi lá em 2023, quarto trimestre de 2023. De lá para cá, tinham sido apenas prejuízos. E quando vamos pegar o EBITDA, ponto positivo, a companhia tem dado desde 2020, segunda metade de 2020, EBITDAs positivos, com raras exceções. E quando pegamos capital de giro, a utilização de capital de giro deu aqui uma queda em relação a trimestres anteriores. Aqui é o capital de giro. Quanto menos capital de giro, melhor. Você está precisando se alavancar menos no curto prazo. Isso é um ponto positivo. Os recebíveis também estão em queda, assim como os estoques. Os estoques estão em níveis baixos. Estoque tem que estar no nível adequado, né? Quanto menor, melhor, desde que não falte produto no mercado. Cotação das ações PDTC3. Quando vamos olhar o desempenho das ações, nos últimos 12 meses, as ações estão com uma alta de mais ou menos 20%, apesar de, se observarmos os últimos tempos, o desempenho não é nada positivo. Em 2025, as ações fecharam com uma leve alta de 3%, mas 2022 e 2024 foram anos de fortes quedas, em 2024 chegando a cair 58%. E quando vamos olhar os principais indicadores de Padtech, é uma empresa que opera abaixo do seu valor patrimonial, 0,8%, e o PL está ali na casa de 15 vezes. E hoje foi um dia que não começou da melhor forma, tivemos projeções de alta para a inflação e aumento da Selic no ano de 2026, mas isso aqui já é esperado devido ao cenário internacional de preços mais elevado, petróleo pressionado devido ao conflito no Oriente Médio. Agora a inflação projetada é de 5,11%. O PIB foi levemente projetado para cima, revisado para cima, 1,91%, a expectativa de alta em 2026. E o câmbio caiu para R$ 5,15. Em compensação, Selic subiu de 13% há 4 semanas, a projeção para 2026, agora para 13,5%. Em 2027, subiu de 11,25% para 11,5%. Vamos dar uma olhada agora nas ações da Padtech. Após a divulgação desse fato relevante sobre a aquisição da Aleve Brasil, as ações da Padtech acordaram
no momento que eu gravo, alta próxima de 10%. E a cotação ela está numa zona de preço que está segurando o PDTC3 desde fevereiro de 2026. Olha o comportamento do preço. Vou traçar aqui a linha para vocês observarem. Desde fevereiro de 2026, que é aqui, ó, o preço ele chega nessa região do 1,40 ou próximo a ela, 1,45, por exemplo, e se segura. Olha como essa região tem sido importante para os compradores. E eles levam um preço até essa zona aqui, ó. Mais para cima, na região do 1,70 e mais um pouquinho para baixo aqui na região do 1,55, 1,60. Máxima do ano foi feita ali em 1,88, quando parecia que o preço ia dar aquela explosão. Veio a divulgação do resultado, foi para lá, foi para cá, mas acabou não se distanciando muito dessa região de suporte. Como nós vimos, a empresa está passando por um processo de reestruturação e nesse último resultado já veio dando lucro. Então é uma das ações, para quem gosta de papéis mais arriscados, que dá para dar uma olhada esperando justamente melhorias, tanto nos seus resultados, como também essa nova novidade, essa nova atualização do reingresso, da volta da companhia para o setor de cabos submarinos. E você, o que você achou da PagTech? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nos próximos capítulos e até mais.